noite, gente. Boa noite, boa noite. Oi, Sueli, Edna, Goulart. Eline, respondi você hoje, Eline. Maria Regina, Jaque, Juba. Só esperar mais um pouquinho pra gente começar a falar. Oi, Mariana. Boa noite, Sueli. Drica, bem-vinda também. Gente, hoje é a terceira live que eu tô fazendo hoje. Fiz outras duas, conversando com duas outras profissionais, bem legal, foram bem bacanas. Tandercito, Camila, né? Que bom que você está aqui de novo, Sueli, muito bom, muito bom. Bom, então, oi, Ana Paula. O tema aqui para a gente conversar, né, hoje, não sei explicar como ele tem que fazer. Lune, vamos conversar sobre isso, né? De uma certa forma, esses temas eles são muito recorrentes, né? E eles todos se entremeiam, né? Frente àquilo tudo que eu já havia colocado aqui, né, entre essas lives todas. Muito provavelmente eu falei várias vezes dessa forma, né, de algumas mulheres não saber, né, não saber comunicar como que seria a melhor forma, né, de um parceiro ou uma parceira, dependendo da formulação do casal, né, do encaminhamento do casal, como que isto funcionaria aí, essa possível instrução. Então a gente tem dois lados aqui, né? Vamos pensar numa coisa. Quando a gente quer alguma coisa, ok, vamos falar assim, olha, eu vou comprar um determinado produto ali. Aí você pode querer se informar a respeito dele, né? Você vai lá, puxa vida, olha, como é que funciona esse negócio aqui, né? Aí normalmente tem um manual de instrução, não é? No produto ali tem um manual de instrução, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo ali, e aí vai instalar um software aqui, vai acontecer tal coisa ali, você vai ouvir um apito, vai ouvir essa outra coisa aqui, e aí depois tudo vai poder funcionar. Pois é. Então, a gente tem essa experiência, né, de poder aprender a respeito de algumas coisas, que a gente necessita, né? Por que a gente não poderia fazer isso também nas nossas relações afetivos sexuais? Por que a gente não poderia falar isso, né? Então, nesse momento aqui, existem, claro, Piedade, depois você escreve, tá bom? Você escreve pedindo no direct, pedindo a live, que depois a gente compartilha com você. Aliás, para todo mundo, tá bom? Se precisar sair e tal, e quiser acompanhar a live posteriormente, me manda um direct, porque elas sobem no YouTube e elas ficam reservadas lá no YouTube, né? Elas não ficam abertas, mas e aí a gente dá o acesso para quem quiser acompanhar depois, tá bom? Então, partindo-se desse raciocínio, né? Então, a gente tem o hábito de poder aprender sobre coisas de uma maneira geral, né? Aprender sobre equipamentos, tá? Opa, vamos montar um manual de instrução para a gente também? O que vocês acham, né? Eu fiz uma brincadeira aqui uma vez, né? Falando assim, tinha
um menino que eu peguei o nome dele aqui, eu falo, a gente vai fazer um combinado aqui, né? Então o fulano de tal conheceu a fulana de tal ali numa balada, sei lá, numa situação X, e aí nessa situação X eles começam a conversar e nessa conversa rolou, né, uma super interação entre eles, uau, um ficou afim do outro, e aí depois que um ficou afim do outro, falou, bom, tudo bem, né, e onde é que isso vai acabar? Puxa vida, vai acabar que eu acho que eu tô afim de transar com você, eu acho que você tá afim de transar comigo, não é verdade? Ah, super, que legal, então vamos fazer um combinado antes? Vamos combinar esse jogo aqui, como que vai ser esse jogo, né? Então, e aí nessa ideia, dessa brincadeira, desse combinado, eu falei assim, né, que o direcionamento ali estava sendo o direcionamento do homem, né, que ia fazer algumas perguntas para a mulher. Agora a gente vai inverter, vamos inverter isso, né? Seria a mulher, né? A mulher falou, não, ok, puxa vida, né? Falou, olha, você... Ah, claro, a gente vamos acabar ficando junto, eu tô com vontade de transar com você, né? E me diz uma coisa, como que funciona, como que você gosta de estimular uma mulher? Claro, nas conversas de cunho erótico, né? Ainda mais nessa época de quarentena aí, nos meios online, né? As pessoas têm muitas conversas com teores, né, picantes e ok, e tudo bem. Então vamos trazer por essa conversa aqui para um ponto de vista mais funcional, né? Ah, puxa vida, não, olha, eu gosto de beijar muito, beijar é uma coisa para mim incrível, eu adoro beijar. Aí ela do outro lado, puxa vida, que bom que você gosta de beijar, porque eu também adoro beijar, eu também gosto muito de beijar. E olha, mas eu gosto de beijar, né, para vocês pensarem, eu gosto do beijo, eu não gosto de beijo assim muito forte não, sabe? Né? Eu gosto de um beijo mais delicado, eu gosto de uma língua mais leve, eu gosto de sentir um pouco a respiração, né? Eu gosto de ficar com os olhos fechados, mas de vez em quando eu gosto de abrir um pouquinho o olho e eu gostaria que você abrisse o olho também. Eu gosto de beijo dessa forma. Então, gente, aqui já vai uma ideia. Tudo que diz respeito à resposta do corpo, diz respeito também a uma forma de abordagem, de abordar esse corpo. Então, estou citando esse exemplo, começamos aqui pelo beijo, a gente vai seguir um pouco mais adiante, tá bom? Começando aqui pelo beijo, onde que tá, como é que vocês gostam de beijar? Né? Porque a gente cansa de ouvir, de falar, fulano beija mal. Tá bom, fulano beija mal, mas por que ele não pode se adequar à sua forma de beijar, né? A pessoa tem a forma dele, né? Se ele tem uma atitude mais incisiva, né, para com você, e essa atitude ela não é boa, você dita o ritmo para que isso se adeque. Ou você fale, olha, vamos experimentar desse jeito, o que você acha de fazer um pouco mais devagar? Olha, eu vou demonstrar em você. E aí você demonstra. Nada como um exemplo. Aí você demonstra como que você quer o beijo naquela pessoa. Então eu estou falando isso para vocês já pensarem como que seria o beijo que vocês gostariam de ter. Como que vocês gostariam? Como é que é esse beijo? Vocês têm que ter noção desse beijo. Entendeu? Vocês precisam ter noção disso. Porque vocês precisam se posicionar. Não adianta nada sair da história ali e falar para as amigas, pô, o cara beija mal pra caramba. Tudo bem, se você não quiser ter nenhuma manutenção de relação com essa pessoa, tá ótimo, vai embora e tá tudo certo. Mas, pô, e se o cara tem outras coisas que ele poderia ser legal para desenvolver? Obrigado, Nicolas. Né? Para se desenvolver. Então isso seria super, super bacana isso. Então, por quê? Tudo começa pelo beijo.
gente, tudo começa pelo beijo. Se o beijo já deu ruim, né? Como é que faz? Ah, então tá bom. Afinaram lá o beijo? Vamos um pouco. Olha, e eu gosto também que o beijo venha, e que ele tenha uma derivação aqui, ó, sabe? Um pouquinho nessa região aqui, mas eu gosto desse beijo nessa derivação e você pode falar, não, eu gosto de beijo bem molhado, sabe? Bem molhado, tem que ser molhado assim, pode molhar, não tem problema. Ok, então você já deu a instrução para a pessoa de como a pessoa deve ser e já explicou para ela, né? Ok? Ah, e tá bom, então, nossa, e se esse beijo vier também, e se ele começar, se ele junto com esse beijo, né? Junto com esse beijo, sabe o que eu gosto também? Eu gosto que quando você me abrace, né? Quando você abraçar, que esse abraço, que ele tem uma certa pressão, não muito forte, né? Mas que eu sinta que eu possa simplesmente relaxar um pouco o meu corpo e você me sustenta nele, tá bom? Né? Me sustente nele, beleza, Nicolas? Então, que você me sustente nele. Então, eu gosto que você faça isso. Mas então, a ideia, né, que acabei de ver que subiu um comentário, eu não consigo explicar. Tudo bem que você não consiga explicar. Eu estou partindo da ideia daqui da seguinte, a ideia aqui, não sei como explicar, como ele tem que fazer. Primeira coisa para a gente poder explicar alguma coisa, nós temos que conhecer, né? Nós temos que conhecer. Então, essa observação você precisa fazer sobre o seu corpo, e se apropriar dessa condição, desse estímulo sobre o seu corpo, né? Você precisa se apropriar disso. E aí quando você se apropria disso e você tem o conhecimento disso, você fala assim, ok, eu tenho o meu manual do beijo. Está lá escrito meu manual do beijo. Ah, eu tenho o meu manual do abraço, né? Quantas vezes você encontrou pessoas, né? Que encontrou pessoas e que essa pessoa, você deu um abraço nessa pessoa e esse abraço simplesmente não encaixou, né? Não encaixou. Ok, novamente, se existe a intenção de ter algo progressivo com essa pessoa, ok, a gente precisa afinar, né? A gente precisa afinar. Então, essa brincadeira aqui é para que vocês tomem consciência, né? Não é para burocratizar o beijo, não, viu? É uma brincadeira para que vocês tomem consciência de que vocês podem conseguir analisar aquilo que acontece com vocês para que vocês deem um direcionamento para a pessoa com a qual vocês vão se relacionar ou a pessoa com a qual vocês já se relacionam e a relação, de alguma forma, em alguns lugares não está funcionando, né? Não está funcionando. Então, por exemplo, ok, a gente brincou aqui com beijo, essa relação foi indo, né? A forma de toque sobre o corpo, né? Como é que vai funcionar esse toque sobre o corpo? Então, eu gosto de um toque mais forte. Normalmente as mulheres falam, não, o homem tem que ter pegada. O que significa essa pegada, né? Se você sabe o que significa essa pegada, porque alguém já pegou você, então tá. Você pode pegar e demonstrar para essa pessoa na sua ação, olha, é assim. É claro que é uma delícia você simplesmente ser surpreendida, né? Simplesmente você ser surpreendida naquilo que você mais queria. Este é o melhor dos mundos, mas isso pode não acontecer,
né? Isso pode não acontecer. E aí, novamente, se isto não acontecer e houver interesse de continuidade, é preciso se posicionar e é preciso explicar. Uma da formas de explicar é você dar o exemplo, né? É você dar o exemplo, né? Então, ou seja, né? Tem beijo que é muito ruim. Ok, é como, né, a Boutique falou aqui. O beijo é muito ruim. Tá bom, tem a perspectiva de... Você quer que melhore esse beijo? Quer que melhore esse beijo quando a gente... Eu lembro quando eu era novinho, adolescente, a gente brincava de beijo, abraço, aperto de mão. Quem já brincou de beijo, abraço, aperto de mão aí? Vocês já fizeram esse treinamento? Gente, devia ter o quê? 8, 9, 10 anos, brincava de beijo, abraço, aperto de mão. Não sei se isso existe ainda hoje, né? Mas era nada mais, nada menos do que a gente fazer um treinamento, né? A gente ia lá, treinava, experimentava uma boca aqui, experimentava outra boca ali, né? E aí a gente ia aprendendo isso, né? A gente ia aprendendo. Quando você se posiciona, você dá o exemplo, né? A pessoa pode se acoplar a você, né? E por associação conseguir ter esse exemplo. E a mesma coisa vai significar para a abordagem, por exemplo, nos genitais. O tema aqui é: não sei explicar como ele tem que fazer. Então a gente está discutindo quais são as variáveis, né? Quais são as variáveis? Eu fui bem precoce mesmo. Lá no meu canal do YouTube eu digo quando eu descobri o orgasmo, quando eu me apresento, que foi muito cedo. Foi bem precoce. E então, eu estou levantando variáveis para que vocês pensem como se posicionar, né? Como se posicionar. Então, a ideia do exemplo é a primeira delas. Às vezes você não precisa falar nada. Dá o exemplo, né? A pessoa pode simplesmente colar junto com o seu exemplo, né? Cola junto com o seu exemplo e já passa a reproduzir. Pronto, problema resolvido. Ah, a pessoa não conseguiu captar o exemplo, beleza, aí você tem que se posicionar, você precisa falar, ok? Só teve um comentário aqui do beijo: se o beijo é ruim, não tem nem a segunda chance. Ok, é uma questão de opção, né? Mas isso foi só um exemplo para que vocês tenham posicionamento, né? E aí, isto deve acontecer da mesma forma para os estímulos sobre os genitais, sobre todo o corpo, que eu estou falando agora, e também sobre os genitais. Então, continuando aquela analogia do manual de instrução, né? Ok, quem é a proprietária do equipamento? Proprietário do equipamento é você. Do meu equipamento sou eu. Né? Do meu equipamento sou eu. E do equipamento de vocês é vocês. O corpo, o seu equipamento é o seu corpo. Então, em primeiro lugar, antes da necessidade de poder falar para alguém como que o estímulo deve acontecer, você deve ter a consciência sobre o seu corpo. Se você nunca tomou essa consciência, aí o meu direcionamento é o seguinte, né? O meu direcionamento para vocês é o seguinte, assim como direcionar o beijo aqui que o Boutique falou. O meu direcionamento para isso é o seguinte: ok, faça uma varredura lá na sua cabeça das experiências afetivos sexuais, das interações afetivos sexuais que você teve, ok? Vamos lá. Tive o fulano, o cicrano, a fulana, a cicrana. O que foi bom? O que foi bom? Foi bom tal coisa. Ok. Aí você vai pensar, mas o que essa pessoa estava fazendo para saber, para você ter a consciência daquilo que foi bom, né? Então a gente tem condição de poder investigar a respeito disso, né? Muitas mulheres no consultório, né?
Ah, ok, aí eu vou lá, faço a pergunta, né? Ok, de cada 10 orgasmos, né? Ou melhor, de cada 10 relações sexuais, quantas você tem um orgasmo? Ah, eu tenho orgasmo em 5. Tá bom, vamos entender o que estava acontecendo nessas 5 relações que você teve orgasmo? Ah, ok, estava acontecendo assim, assim, assado, tá bom, né? Ah, mas estava acontecendo o coito? Não, não, peraí, olha, não. Ah, foram todas elas com estímulo oral. Ah, tá bom. E nessas outras 5 que você não teve orgasmo, o que estava acontecendo? Nessas aí elas, peraí, tal dia foi assim, foi numa situação que foi meio rápido, tal. Ah, ele começou a fazer oral e logo parou e depois foi para outra coisa. Depois no outro dia foi assim e também não foi. Então, ou seja, né? Se você tem uma situação, se você tem orgasmo, né? Você poderia ter em todas as relações, desde que você conseguisse reproduzir determinadas situações nas quais o seu corpo responde, né? Então, isto é preciso que você pense, entendeu? Que você racionalize, que você traga isto como sendo um produto de conhecimento para você. E aí, ok, você está com alguém, não funcionou assim, olha, vamos fazer assim, né? Eu falei o caso aqui de uma pessoa, uma semana atrás, né? Que teve um casamento de 20 anos, que não tinha orgasmo, teve, sei lá, 2 orgasmos num casamento de 20 anos, depois fez a terapia tântrica, e ok, aí o corpo se posicionou de uma maneira super, tinha orgasmos muito intensos, mas na verdade ela estava com dificuldade da adequação, né, com um parceiro futuro aqui, que ela falou, tô cansada dessa história de ter relação sexual e não conseguir, né, e o meu corpo não responder, não ter o orgasmo, quer dizer, ou seja, é tudo muito gostoso, é tudo muito bom, mas entende, fica naquele quase e não vai. E aí foi quando eu fui lá e analisei toda a situação, e aí eu mostrei para ela, eu falei, olha, e a gente deu nota, quem estava aqui lembra da história que eu contei, a gente deu nota, falou, o orgasmo é 10. O que estava acontecendo nesse momento que foi quase para você e você quase chegou? Ele estava fazendo um estímulo oral. Então tá bom, qual era a nota do estímulo oral? Era 8. Puxa vida, se era 8, estava quase. Ela falou, estava quase mesmo. Então tá bom. Então, quanto tempo ele tinha feito? Ele feito 10 minutos. Aí eu falei, faça 15. Se fizer 15, você vai. 15. Do mesmo jeito, era o tempo que o corpo precisava para galgar mais esse nível de energia. E aí você ia conseguir ter, né? Então tudo bem. Eu falei para ela. Então, isto agora é um aprendizado para vocês. Porque muitas vezes vocês estão, né, na situação do sexo e tá muito bom e de repente esse muito bom deixa de estar bom porque existe uma variação, uma necessidade de variação. Ok. Então primeiro eu tenho que jogar a pessoa no lustre, depois eu tenho que jogar a pessoa na parede, depois eu preciso, né, fazer não sei o que. E aí o que acontece? O prazer, ele necessita de precisão e de frequência. No âmbito da brincadeira, né, sexual, ok, joga na parede, façam tudo aquilo que vocês quiserem. Mas o fato é ter orgasmo, se é para ter orgasmo, é não variação, não pode ter variação, não tem variação. Quantas vezes aqui vocês podem escrever, né, que o negócio estava muito bom, variou e aí deu ruim? E não voltou mais. Escreve aqui para mim. Pode escrever aqui. Então, vocês sabem disso, né? Se a ideia é ficar brincando a noite inteira e não ter orgasmo, pode variar. No caso das mulheres, não. Vocês podem brincar a noite inteira e ter orgasmo a noite inteira. Desde que você tenha estímulos pontuais. Entendeu? Você tem estímulos pontuais. O indivíduo está lá fazendo o estímulo oral, tá muito bom, aí ele resolve sair e fala, cata a cabeça do indivíduo, segura a cabeça do indivíduo lá, sufoca ele, prende, ele segura forte ali e fala, meu filho, continua aí, não para não, né? É preciso fazer isso, continua e mantém esse estímulo, segura, né? Posiciona a pessoa, porque na referência,
né, às vezes que o homem tem, né, aí, tá vendo, Mari? Muitas vezes, é isso mesmo, na referência que o homem tem, a ideia do filme pornô, que aí você tá lá, ok, vamos nessa posição, toque, 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 vai lá, faz penetração, 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 aí o cara começa a se aproximar do orgasmo, não, tem que mudar, porque ele tem um refresco, aí muda a posição, né, e vai naquela. Precisa fazer todas as posições do Kama Sutra? Claro que não, né, tem que encontrar aquelas que elas são funcionais para vocês, né, não tem o menor problema. Então, isto tudo é para que se tome a consciência de que as informações, elas estão dentro de vocês. Vocês sabem das informações. A única coisa que falta é vocês pensarem sobre elas e analisarem. E a melhor forma de fazer isso, ok, passa o checklist lá dos moçoilos. Passa o checklist das moçoilas. Nossa, aí eu falo, nossa, aquela moçoila lá, quando ela fez um estímulo oral em mim, cara, foi sensacional. Para um pouco e pensa, o que ela estava fazendo, né? O que ela estava fazendo, né? Ah, estava fazendo assim. Então, tá lá, está com a sua pessoa agora, que você tá afim, que é super legal, e aí você chega e fala assim, falou, puxa vida, olha... experimenta fazer assim, ó, faz um pouco assim com a língua aqui, nesse pedacinho, depois você faz ali, depois você faz mais não sei o que, pronto, a solução tá aí, né? E é uma brincadeira excelente, delícia, gostosa, né? Gostosa. E isto tudo tem que estar no âmbito da brincadeira, né? Sexo é uma grande brincadeira. As pessoas têm que se divertir fazendo sexo, entendeu? Elas têm que se divertir. A engenharia aqui, a Josimara falando, a engenharia do sexo, é isso mesmo, é perfeito. A gente tem que racionalizar, a gente tem que pensar a respeito disso. Se você não pensa, a gente simplesmente faz. E aí o que acontece? Como eu já falei algumas vezes aqui, quando a gente está excitado sexualmente, gente, não adianta. A cabeça simplesmente não pensa. Então isso tem que ser anterior, né? Aqui no trabalho lá da imersão orgástica, da semana orgástica, né, eu vou falar algumas coisas mais genéricas, né, do ponto de vista da sexualidade, assim, vou falar algumas coisas específicas também, né, vou entrar nessas coisas específicas, né, mas na questão, por exemplo, do treinamento do corpo, uma coisa que é fundamental, que todo mundo precisa ter é conseguir, eu já falei isso aqui uma vez, conseguir estimular o corpo tendo um distanciamento dele. Distanciamento não significa que você está frio, que você está fria, mas você consegue estimular um corpo da maneira que você consegue perceber as respostas daquele corpo. Né? As respostas do corpo. Se você consegue perceber a resposta do corpo, falou, nossa, eu estou fazendo tal coisa aqui, esse corpo está respondendo, nossa, isso aqui está demais, e se eu parar um pouquinho aqui, e aí você vai ver que o corpo vai continuar respondendo. Se você está excitado sexualmente, você faz assim, ó, você faz assim, né? E simplesmente vai nessa história, que é bom, que é uma delícia, tá bom? É bom, mas experimentem em algum momento fazer o estímulo no corpo de uma maneira em que você mantenha a consciência sobre você e você consiga manter a observação sobre o corpo. Quando você consegue fazer isso, né, aí você descobre a chave. Você descobre a chave daquilo que você precisa fazer, né? Por exemplo, entrou um vídeo aqui, né, no canal que eu estava falando das dicas do sexo oral. Façam aquele negócio lá, assista esse vídeo, né? Coloque em prática aqueles estímulos do sexo oral. O Wendel está falando, racionalizar em meio ao prazer. Isso é anterior, viu, Wendel? É anterior. É como você fez no curso, né? Que, ok, você foi aprender o estímulo sensitivo, né? Você não estava excitado sexualmente. Você foi lá, você realizou o estímulo, você observou o corpo, você viu a oscilação do padrão de respiração que acontece, né?
A oscilação do padrão de respiração que acontece, você percebeu quando o corpo se expressava, quando você tinha que diminuir o movimento, quando você tinha que acelerar um pouco o movimento. Isto tudo você conseguiu fazer porque você observou. Caso contrário, simplesmente você ia ficar, né, a pessoa fica no próprio mecanismo de excitação dela e não dá um estímulo que é mais responsável por extrair uma melhor resposta daquele corpo, entendeu? Então é isso. E quando a gente tem essa experiência, né, você constitui, porque você consegue de uma certa forma controlar um pouco essa resposta do seu corpo. Depois, isso tudo vira simplesmente orgânico, né? Simplesmente orgânico. Então, o Daniel falando aqui, sexo oral é tudo, né? Então, ou seja, o homem que aprende a fazer o estímulo oral, olha só, a outra dica que eu acho que eu não falei lá. O estímulo oral, ele tem que ser feito, né, da forma com que eu falei, mas você precisa manter a observação nas respostas do corpo da pessoa. Respostas do corpo, na resposta da expressão. Como que está a respiração daquela pessoa? Como que está o movimento daquele corpo? Ele existe movimento, não existe movimento? É um movimento que te puxa, é um movimento que te distancia, né? Para você ir adequando. E aí, normalmente a tendência, né? Acho que eu falei isso lá, não me recordo mais, mas normalmente a tendência é querer acelerar, né? Normalmente a tendência é querer acelerar. Ok, você pode buscar até um grau de aceleração para poder subir um pouco de nível de excitação, depois recuar um pouco. Aí você recua. No que você recua, você mantém um estímulo estável, porque aí a curva do prazer, ela vai subindo mais lenta. E aí esse prazer, ele fica muito mais intenso se for realizado dessa forma do que simplesmente buscar um orgasmo de pico. Ele fica lá muito tempo. Gente, vocês não têm ideia disso. Ou melhor, espero que vocês tenham ideia disso e que já tenham experimentado isso. E se por acaso querem repetir isso e querem melhorar isso, ok, eu acredito que aqui todo mundo já deve estar na semana orgástica. Quem não estiver na semana orgástica, vai lá no link da bio, se inscreve na semana orgástica, que só vai estar disponível para as pessoas que estiverem inscritas, tá bom? Quem não tiver inscrita, né, não vai ter acesso, ok? Para ter acesso depois, posterior ao curso, onde eu vou explicar novamente, né, não só essas coisas, como muito mais, mas como lidar com esse corpo, com esse distanciamento, para depois juntar tudo isto ao final, né? Só quero ler aqui que sexo oral é tudo se souber fazer, senão é um martírio. Exatamente, porque precisa ter adequação, entendeu? E aí eu falei, você faz o sexo oral, né, faz o estímulo oral com a boca, mas ó, isso aqui, né, é ouro, você tem que estar ouvindo tudo que está acontecendo. E os olhinhos lá de jacaré, né? Você está lá com o olhinho de jacaré assim, você sabe, e está observando tudo. Não adianta você fechar os olhos aqui e ficar aqui. Não fecha o olho, não. Você está aqui, aí você abre o olho e está ouvindo tudo que está acontecendo e está percebendo tudo. Você tem que colocar todos os seus sentidos a postos para isso poder funcionar. Então, voltando aqui para o tema, né? Voltando para o tema da live, como explicar, vocês já sabem, vocês já estiveram em situações que provavelmente o seu corpo respondeu mais. Pesquise lá naquela situação, saiba identificar como que aquilo aconteceu para você poder comunicar isso para alguma pessoa, tá bom? Para você conseguir comunicar isso para a pessoa. E para poder comunicar, você precisa conhecer o manual de instruções. Então você tem que observar como que é a resposta do seu corpo e você tem que saber o acionamento do seu corpo. A ideia do explicar, né? A ideia do explicar, se você conhece, por exemplo, a resposta do seu corpo somente com a masturbação, essa é uma resposta que o seu corpo pode ter. Uma forma, né? E uma forma que diz respeito, se for uma estimulação manual, que diz respeito a um ângulo específico,
da sua mão que está grudada aqui. Isto promove um tipo de resposta, porque tem um tipo de pressão, tem um tipo de velocidade. Isso é uma coisa. Isso daqui, a mão vindo de lá para cá, é outra. A mão vindo aqui com pinçamento é outra, né? Ou um pinçamento nesse sentido é outra resposta também. Então, ou seja, a possibilidade de gerar prazer sobre o corpo é uma possibilidade muito grande, é uma possibilidade imensa de gerar prazer, desde que seja explorado, não é? Maravilha! 2025, eu vou entrar agora aqui nas perguntas, né? E eu vi que tem um monte de comentário aqui que são comentários muito legais. Vou entrar nas perguntas aqui, depois a gente parte aqui para os comentários. Tem 2 perguntas. Quem quiser fazer mais perguntas, podem fazer. Aline, oiê, quando nós... Deixa eu entender aqui. Aline, oiê, e quando nós nos posicionamos falando do beijo, abraços e até a forma que gostamos na hora do sexo, deve ter mais alguma coisa aqui, na hora que gostamos, na hora do sexo, ele se... Faltou o resto aqui. Aline, você quer dizer o quê? Que quando você se posiciona e a pessoa não aceita, é isso que você quer dizer, Aline? Né? Aline, isto existe a probabilidade, sim, existe a probabilidade. A questão aqui é uma questão de adequação de comunicação, então eu sempre falo isso, qualquer comunicação que diga respeito a relações afetivas sexuais, elas precisam ter empatia, né? Elas precisam ter empatia, porque tratam de coisas muito primitivas que as pessoas têm medo de dizer que não sabem e que têm o dever de saber. Se a pessoa tem medo de dizer que não sabe, né? E deixa eu ver o que a Aline escreveu aqui. Isso. Ou até mesmo achar que está dando ordens. Isto, pode até achar que está dando ordem, sim. Pode até achar que está dando ordem. Então, é preciso posicionar isso com uma certa empatia. Falou, olha, tá tudo bem, eu entendo. Essa palavra, eu entendo você, é ótima, né? Eu entendo que isto não está... que você está se empenhando, tudo, olha, mas o meu corpo específico, né? Aí traz para você. Né? Meu corpo específico, ele vai responder melhor assim. Você pode fazer isso para mim? Pronto. Né? Quando você traz a coisa para você, né? E dizendo que isto é uma particularidade sua, né? Você tira do outro a ideia de que este outro está fazendo errado. Né? Porque aquilo que ele está fazendo ali, ele pode ter feito com outra pessoa e ter dado resultado. Porque o corpo daquela outra pessoa tinha a resposta, entendeu? O outro corpo tinha a resposta, né? Então, Alex falando assim, eu largava logo, né? Então, é preciso adequar a comunicação. Claro, a ideia de adequar a comunicação é para aquilo que vocês querem, entendeu? Se vocês querem se relacionar, se vocês querem estar junto dessa pessoa, se vocês querem que isto tenha um desdobramento, é preciso adequar. E isto tem que adequar também, não somente nessas relações, nas pessoas que a gente começa a buscar a adequação quando a gente conhece a pessoa. Né? Então, ou seja, quanto antes resolver essas questões, melhores. Mas puxa vida, eu tenho um casamento de 20 anos. Ok, se você não parar, mesmo que tenha 20 anos, para resolver essas questões agora, você vai resolver quando? Entendeu? Quando você vai resolver? Você vai continuar com isso? Né? 20 anos afora? Então, é preciso parar e se posicionar para conseguir resolver essas questões. Né? Então, vamos aqui para a próxima, que depois eu consigo subir um pouquinho. Vamos lá. Sueli. Evandro, sei que não tem a ver com o tema, mas gostaria de saber se você dá cursos. Claro que eu dou cursos, Sueli. Claro que eu dou cursos, sem dúvida. Normalmente eu faço os cursos presenciais uma vez por mês. Né? E normalmente os cursos são bem cheios, assim, né? Eu fico muito feliz, né? A procura ela é grande. Eu ia ministrar o curso agora em março, eu tive que cancelar, estava cheio. Eu tive que, em abril também já estava, eu tive que cancelar por conta
por conta da pandemia. E os presenciais eu não sei quando vai voltar, porque a gente depende disso, né? A gente depende disso, né? Então isto a gente vai ter que observar. O curso que eu ministro no final de semana é o trabalho que eu vou fazer online, né? Que da Semana Orgástica vai dar acesso à possibilidade de adquirir o curso online. O curso online é o curso que eu realizo no final de semana de uma maneira melhorada, porque, ok, aí eu tive que sistematizar cada coisa para um ponto de vista didático, é diferente quando você tem uma dinâmica do grupo que você adapta a sua linguagem àquele grupo específico, tá bom? Né? Que você adapta àquele grupo específico. Então, isto é possível fazer, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve na Semana Orgástica para você ter acesso a esse conteúdo, e se você puder adquirir o curso final, vai ser muito legal, porque é o conteúdo que a gente tem, tá bom? A Josimara, e consulta, claro, eu faço a consulta, o atendimento in loco, né? E também, nessa ocasião agora, eu tenho atendido muitas pessoas online para poder entender os casos, né, e dar um melhor direcionamento para eles. Vamos ver aqui a próxima. Essa comunicação vinda de nós, homens, pode ajudar essas mulheres que não se conhecem e as que deixa eu entrar aqui, e as que fingem. Claro que pode, claro que pode. A questão do fingir, ela, como eu falei, existe o fingir para você se livrar de uma situação desagradável numa relação, né? E existe o fingir por essa mulher entender que o corpo dela não responde, que ela acha que aquele corpo deveria responder muito rápido, né? Que acha que deveria responder muito rápido e acaba não conseguindo responder então ela se sente inadequada. E aí, ok, vale a pena conversar, falou, olha, tá tudo bem, né? E nessa conversa inicial, se a pessoa tem orgasmo, não tem orgasmo, como ela tem orgasmo, quais são os melhores estímulos que pode se realizar sobre aquele corpo, então, conversando sobre isso, você tem um mapa, né? Você tem um mapa de você, né? Tipo assim, ó, você vai pro jogo já sabendo qual é a tática, entendeu? Você manda a tática lá e ok, né? E você já sabe o que você tem que fazer. Não é uma loteria, né? O que normalmente acontece nas relações afetivas sexuais, quando a gente encontra uma pessoa, é uma loteria. Experimenta aqui, vai até um ponto, recua, né? Até as pessoas se liberarem e poderem estar bem, para poder conseguir acessar o prazer de fato, né? Então é isso aí. Próxima aqui. Eline. Causa estranhamento no parceiro que todos os orgasmos de uma mulher sejam de uma mesma forma? Olha, isso pode causar o estranhamento no parceiro que tenha uma visão distorcida, né? Que tenha uma visão distorcida. Porque o que acontece? Ok, vamos tomar um exemplo aqui, né? O indivíduo foi lá, conheceu uma garota, né? Conheceu uma menina, e aquela pessoa específica, ela já tem uma propriedade de resposta do corpo acima da média, né? É aquela lá, tocou na orelha, tem orgasmo. Então, qualquer coisa que aquele cara fizer, vai funcionar. Aí ele vai experimentar uma posição, ela tem orgasmo, outra posição, tem orgasmo. Faz sexo oral, estímulo oral, meia boca de qualquer jeito, ela tem orgasmo. Foi o dedo aqui, tem orgasmo. Tem o dedo, tem orgasmo. Aí, ok, essa é a experiência que essa pessoa teve. O que ele vai fazer? Ok, aí essa relação acabou, não deu mais certo. O que ele vai fazer? Ele vai reproduzir aquilo que ele sabe. Se aquilo que ele sabe é isso, mas isto funcionou para aquele corpo, para aquela configuração específica, talvez não funcione para esse aqui. E aí a pessoa vai fazer aquilo, né? E aí o corpo não responde, e aí como é que vai, né? Ele vai, mas puxa vida, estranha essa pessoa, é assim,
Não, não é estranha essa pessoa. Essa pessoa é essa pessoa e ela tem essa forma. Essa forma é funcional. Aquela outra pessoa que era uma exceção, né? Então a gente cria essas memórias, né? Através das experiências que a gente já teve, a gente vai criando essas memórias e a partir aí a gente vai reproduzindo esse tipo de memória de uma maneira padronizada, sem adaptar a forma de estímulo a um tipo de resposta específica daquele corpo específico, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Vamos ver se tem mais algo. Peraí, não. Respondi, Eline? Respondi você? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nenhuma pergunta aqui embaixo. Então agora eu vou começar a subir um pouquinho aqui só para ver se a gente consegue pegar algum comentário e aí a gente encerra. A Mari, sim, é comum um homem achar que a mulher é frígida porque não observa a resposta do corpo, né? Se o corpo não responde, então tem uma coisa assim, que aí é uma derivação também da observação dos filmes pornôs. Né? O filme pornô, o homem foi lá, deu um beijinho, né? Enfiou a mão ali, e foi ali, e são tudo, né? Qualquer coisa que aquela pessoa faça é a expressão de prazer. Então, ou seja, se ali respondeu desse jeito, por que aqui não responde? Não responde porque você não fez aquilo adequado àquele corpo específico. E aí vem essa ideia dessa palavra frigidez, que inclusive nem se utiliza mais, né? Mas ainda ela está no nosso imaginário, né? Vamos descendo aqui, a Mari de novo. Tive relacionamento com uma pessoa e era mais ou menos. Anos depois nos reencontramos e estávamos mais maduros e evoluídos. Ótimo, legal. Tudo foi muito diferente, muito melhor. Porque com o tempo aperfeiçoamos o beijo e todo o restante. É isso aí, né? A relação sexual é experiência, é criar repertório. E quanto mais bem-sucedidos os repertórios, isto a gente consegue reproduzir depois positivamente, né? Liguem para ele é super atencioso. E o que é isso aqui? O que muda de um para outro? Como é a consulta de terapia tântrica? Jucimar, a consulta ela vai partir de um princípio de uma análise global, né? Comigo, essa é a minha forma de atuação, de entender como se processam as relações afetivas sexuais para depois entender qual é a necessidade do corpo. E aí, claro, pode haver uma abordagem, né, sobre o corpo, estimular aquele corpo para que esse corpo possa se desenvolver sensorialmente e sim, né, ter orgasmo, ampliar essa capacidade orgástica que o corpo tem. E normalmente eu falo assim, a gente, enquanto terapeutas, precisa muito bem posicionar as pessoas, porque, como eu já falei aqui outro dia, né, o interessante é que vocês consigam reproduzir na vida cotidiana de vocês a melhor resposta do seu corpo. Então, a gente tem duas formas de atuação aqui. Uma que vai atuar e aí você pode ter uma resposta incrível, maravilhosa do seu corpo e depois não conseguir passar isso para frente, não conseguir reproduzir, aí você nunca mais vai ter essa resposta do seu corpo, porque o parceiro não vai ser habilidoso o suficiente para lidar com o seu corpo dessa forma. E isto pode até, inclusive, criar um problema, né? Porque falou, puxa vida, olha, eu tenho esse registro aqui de resposta, mas olha, eu só estou atuando aqui, ó. Minha resposta do meu corpo no meu cotidiano está aqui, mas eu quero isso aqui. Para querer isso aqui tem que treinar, entendeu? Tem que treinar o desenvolvimento do seu corpo e tem que treinar o parceiro. Por isso que eu estou fazendo esse negócio aqui, tem que ensinar vocês, gente. Entendeu? É isso. Santos... Quando a conexão existe entre os dois, tudo é possível acontecer. É isso, sem dúvida. Conexão abre a porta da comunicação. Troca de homem, tchau. Pega minha roupa e tchau. Isso devia estar lá na história do beijo, que não estava dando certo. O AF aqui, da Alex. Não acredito... Como é que é? Não acredite em lençol e lábio retorcido. Tem muita cena. Juba, é isso aí, né? Só ela tem muita cena, sem dúvida. Então, meninas, assim, se você, novamente,
Se vocês têm intenção de estabelecer vínculo com uma pessoa, não finjam. Não finjam. Porque é preciso lidar com a realidade. Só a partir da realidade é possível melhorar a relação. A partir do fingimento, não. Vocês vão criar um monstro, na verdade. E aí vão chegar num determinado momento e falar, cara, como, né? Digamos que assim, você fingiu. Como eu já contei aqui, um caso de uma pessoa que eu atendi, que tinha um casamento de 22 anos e que 22 anos ela fingiu orgasmo, porque ela nunca teve um orgasmo com esse parceiro no casamento. Transava, era bom, legal, aí o parceiro dormia, aí ela ia pro banheiro e se masturbava e tinha o orgasmo dela, né? E aí a gente precisei ajudá-la a resolver essa questão, né? Mas ela não tinha como chegar pro parceiro e falar para ele, olha, eu menti 22 anos para você, né? Então, não incorram nesse erro, resolvam as questões o quanto antes e quanto elas se apresentarem, tá bom? Aline, isso, até mesmo achar que está dando, foi aquele do comentário, né? Inspiração ofegante, o lençol sendo retorcido, a expressão do olhar, sua parceira mordendo os lábios. Isso aqui pode até ser real, mas pode ser muito fake, entendeu? Esse tipo de expressão, ela deveria ter algum tipo de correspondência na atuação do cotidiano. Porque ninguém é uma pessoa um momento e é outra pessoa outro momento, né? Os comportamentos, eles são derivativos, né? E você encontra componentes em cada um deles, entendeu? Então, se existe uma coisa só numa situação específica, é fake, né? Bom aprender a lidar com o distanciamento. Ora, é bom, sexo oral é tudo de bom saber fazer, senão vira um martírio. Isso aqui eu já comentei. Distanciamento, aprender a ter o distanciamento é muito legal. Consciência da excitação, maravilha. Acho que é isso, né, gente? Entrou mais 2 perguntas aqui, eu tenho mais 8 minutos. Vamos lá. Aline. Com as massagens tântricas, dá para ficar nesse nível de ficar em qualquer área do corpo e sentir orgasmo? São coisas relativas, né? Você tem respostas do corpo, Aline, que são respostas de cunho orgástico, né? Então o seu corpo desenvolve espasmos, esses espasmos eles são de natureza orgástica, eles são muito prazerosos e você pode ficar tendo, né, esses espaços de característica orgásmica durante muito tempo. E isto pode te levar a um nível de satisfação, tá bom? Mas não é a mesma coisa do que você, por exemplo, e com isto, com essa ampliação, o orgasmo propriamente dito vai adquirir uma potência muito maior e você vai conseguir acessá-lo mais facilmente à medida que o seu corpo passe mais vezes pela experiência e você consegue aprender. Vamos lá, Ana Ri. Qual a diferença entre falta de comunicação, compatibilidade e uma disfunção sexual patológica? Ana Ri, ok. Um critério para você pensar em disfunção sexual é o seguinte, né? O evento tem que acontecer pelo menos durante 6 meses, tá? Pelo menos durante 6 meses. Puxa vida, nossa, eu estou disfuncional, eu não tenho ereção. Ok, você não tem ereção há 6 meses? Não. De vez em quando que eu não tenho. Não é disfunção, né? São situações eventuais que é preciso entender o que se passa naquele momento para poder entender qual é o tipo de dificuldade que está acontecendo naquela situação. Às vezes isso é super explicável, né? Super explicável. Aí, puxa vida, foi uma pessoa no consultório, né? Para poder entender o processo, não estou tendo ereção,
puxa vida, eu não estou tendo ereção. Ok, mas com essa pessoa aqui, quanto tempo você está com ela? Ah, eu estou com ela aqui há 2 semanas. Quando foi a sua relação anterior? A minha relação, eu acabei de sair de um casamento, sabe? E o meu casamento tinha 10 anos, né? E aí eu não estou tendo ereção. Ok, no seu casamento você tinha? Nossa, tinha muito tesão. Aliás, eu não paro de sonhar com a minha ex-esposa. Ou seja, tem que resolver essa questão primeiro, né, parceiro? Né? Tem que resolver essa questão desse vínculo emocional que ele não se desfez, que você ainda não passou pelo período de luto, né? Então, ou seja, então não é que a pessoa isso é uma disfunção sexual. Não, é uma questão situacional, é uma situação específica mediante a um quadro emocional específico, né? Então, se isto perdura por mais de 6 meses, ok, procura ajuda. E aí, nesse meio tempo, ok, vocês vão procurando adaptar a comunicação para ter essa compatibilidade. Tá bom? Então é isso. Tem mais alguma coisa aqui? Não tem? Maravilha. Gente, então acho que é isso, né? Você vai no encontro de 3 dias tântricos em Barcelona? Que maravilha, Santos. Incrível. Você mora em Lisboa? Ah, bacana. Santos, se inscreve no curso. Se inscreve aí, lá como eu estou dizendo aqui, na Semana Orgástica, para você ter acesso ao material, tá bom? Normalmente as coisas que a gente faz aqui no Brasil, elas são um pouco diferentes das coisas que se fazem lá fora, tá bom? É uma abordagem muito funcional, vai ajudar bastante, tá bom? Então é isso, Ana Risse, se por acaso você tiver alguma questão, você pode me mandar um direct também, né? Tem problema que você mora em Lisboa, não, porque isso aqui tudo é feito via web, né? O curso é online, você tem acesso à plataforma e aí você precisa, Santos, entrar lá aqui no meu Instagram, né? Não sei se você está inscrito, né? Se você me adicionou ou não, então me adiciona e aí você vai lá na bio que tem o link para você fazer a inscrição, tá bom? E isso vai começar a semana que vem, na segunda-feira começa a Semana Orgástica, tá bom? Então é isso aí, Keila, bacana, Keila, obrigado, você estava lá na outra live também, super legal, o Wendel também sempre aqui, marcando presença, Carla também, Josimara também, que bacana, gente, olha o Pedro escrevendo aqui, tá bom? Eline, obrigado pela pergunta que você me mandou, espero que eu tenha podido ajudar, tá bom? Então é isso aí, gente, maravilha, Santos. Então, amanhã eu volto aqui com mais um outro tema para a gente discorrer aqui e para a gente conversar. Obrigado, Santos, pela indicação, tá bom? Muito obrigado, muito grato. Tá? Vamos ajudar essas pessoas a terem mais prazer nessa vida, porque isto abre uma porta, assim, gigantesca na atuação do cotidiano das pessoas. É isso que eu quero, melhorar a vida das pessoas no cotidiano delas, tá bom? Então é isso. Obrigado, Drica. Beijo. Vou encerrar aqui. Fui.